Para a surpresa de um total de 0 pessoas, já saíram vazamentos de cenas pós-créditos de Viúva Negra. Para ser mais específico, 2 cenas pós-créditos. E se elas forem reais, abrem as portas para um futuro bem interessante dos filmes da Marvel. Tem muita coisa a se falar a respeito e eu quero abordar isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo de volta a esse canal Viúva Negroso, seu Loquia, é um prazer enorme te ver de volta por aqui. E se você for novo no canal, só se inscrever e ativar as notificações, porque a gente está sempre conversando aqui de segunda a sexta, e apenas com esse gesto você se torna um Loquia também. Já é comum, não é? Vai se aproximando o lançamento de um filme da Marvel, até bem antes de um filme da Marvel estrear, começam a rolar uns vazamentos de bastidores, que nem sempre são reais, não é? Mas, como eu sei que todo mundo vai estar por aí falando sobre o que acontece nessa suposta cena pós-créditos, acho interessante falar aqui a respeito e debater também o quão válido é esse vazamento aí. Até porque são 2 cenas pós-créditos e as 2 são muito boas para Viúva Negra. O que mais desanimava nesse filme é que ele seria no passado, né? Uma história de origem para uma personagem que já morreu, no caso a Natasha, se sacrificou em Vingadores Ultimato. E aí, como tornar esse filme relevante? Uma das coisas que eu mesmo levantei é a Yelena, que tá aí, seria a substituta da Viúva Negra no cinema, então o filme seria o filme de origem dela, e não da Viúva Negra que a gente conhecia. Mas ao mesmo tempo, Kevin Feige, que é o meu amigo pessoal e presidente criativo, diretor criativo de toda a Marvel, falou que o filme apresentaria elementos importantes para o futuro de todo o universo de filmes. Então, opa! Que história é essa? Vamos para a primeira cena pós-créditos, que é a de explodir a cabeça. O vazamento afirma que a cena pós-créditos mostraria Yelena Belova juntinha com o treinador, que é o vilão que apareceu no trailer, e eles dois estariam entregando um aparelho, uma espécie de pendrive lá, para ninguém menos que o General Ross. Primeira coisa, esse aparelho que ela estaria entregando para o General Ross seria um aparelho cujo propósito é apagar todos os dados, tudo referente a uma pessoa nos arquivos do governo. Então, tipo, impressões digitais, fotos e etc. A pessoa desaparecia dos bancos de dados do planeta. Essa seria a função desse aparelho, que a propósito funcionaria como um MacGuffin durante o filme, ou seja, aquele objeto em torno do qual toda a trama corre em volta. A Natasha, Viúva Negra, iria atrás desse objeto, encontraria esse objeto pra, no fim das contas, nessa cena pós-créditos, acontecer isso aí. Inclusive, eu acho interessante contar como um vazamento no Reddit que saiu conta que será a introdução desse aparelho no filme. O filme, teoricamente, começaria com a Natasha voltando para Budapeste, depois de tudo que aconteceu em Capitão América Guerra Civil. Seria, inclusive, nesse momento que rolaria a participação do Tony Stark no filme. Ele ajudaria ela a fugir. Daí ela chega em Budapeste e desenrola-se toda a trama lá da Sala Vermelha, que havia sido reativada, treinando novas viúvas negras, e ela estaria indo atrás desse aparelho, esse pendrive, que pode apagar a existência de uma pessoa dos bancos de dados do planeta. E depois de todas aquelas coisas que são mostradas no trailer, a Natasha se encontra com a Yelena, e se encontra com a Melina, e se encontra com a Alexei, e eles se reúnem naquela família que executou uma missão no passado, enfim, eles se reúnem ali depois daquilo tudo, em uma batalha final em que o treinador está quase matando a Natasha. A Yelena chega e mata o treinador para salvar a Natasha. Ela faz isso atirando em uma rachadura que havia sido aberta na máscara do treinador. Então olha só, isso aconteceria, a Yelena salvaria a Natasha, mas no fim das contas o treinador não havia morrido ali na verdade. Essa cena final do filme pode ter sido nada mais que uma encenação entre Yelena e treinador mesmo, afinal de contas, com o que acontece na cena pós-créditos, fica evidente que os dois estavam trabalhando juntos o tempo todo, seguindo as ordens do General Ross, que está diretamente ligado ao governo americano. E o que o General Ross fala quando recebe esse pendrive dos dois é o seguinte: eles estão apenas começando.
Outra coisa que o vazamento confirma é que o treinador é mesmo interpretado pelo ator Oti Fagbenle, descartando todas as outras teorias lá de que o treinador seria um clone da Natasha, de que o treinador seria, na verdade, a Melina, nada disso. O treinador era aquele cara mesmo. E o que a presença do General Ross simboliza ali é, na verdade, o início do projeto Thunderbolts. Quem são os Thunderbolts nos quadrinhos, para quem não sabe? Os Thunderbolts foi uma equipe que surgiu inicialmente, lá no final dos anos 90, como uma equipe de super vilões se passando como uma equipe de super-heróis. E aí nas histórias é muito questionada essa questão de o que é heroísmo de verdade. Nós temos vilões passando por uma redenção nos arcos deles, mas depois, ali na altura da Guerra Civil dos quadrinhos, os Thunderbolts são reativados, não simplesmente como uma equipe de vilões sendo heróis, mas como uma equipe de vilões recrutados pelo governo e comandados pelo governo para executar missões do governo e serem uma espécie de vingadores que são totalmente paus-mandados do próprio governo americano, coisa que tentaram fazer no universo cinematográfico da Marvel através do Tratado de Sokovia, que a gente viu sendo desenvolvido em Capitão América Guerra Civil, mas que agora eles devem conseguir por outro meio. E isso se encaixa perfeitamente com vários rumores que haviam saído no passado de que a Marvel estaria trabalhando em um filme dos Thunderbolts. E sim, o próximo Vingadores, na verdade, não vai ser Vingadores, vai sim Thunderbolts. Vale dizer que nos quadrinhos a equipe já contou com a liderança do Barão Zemo, que vai aparecer em Falcão e Soldado Invernal, mas, mais notoriamente, mais recentemente, teve a liderança do próprio General Ross, que aparece nessa cena pós-créditos aí, transformado no Hulk vermelho. Seria a oportunidade perfeita para a Marvel introduzir o Hulk vermelho nos cinemas. Ainda mais agora que o Professor Hulk tá com o braço machucado, né? Talvez não atue mais tanto como super-herói por um tempo e os cinemas pode mostrar um novo Brutamonte surgindo por aí. Essa é apenas a primeira das cenas pós-créditos vazada e não sei se você concorda comigo, mas eu acharia ela sensacional. Equivalente à cena do Tony Stark chegando num bar para falar com o General Ross sobre o Hulk, sobre a iniciativa Vingadores. Seria mesmo o início de uma nova fase para Marvel, uma nova super equipe aparecendo por ali. Mas uma coisa que começa a colocar isso em questão é um elemento identificado no último trailer que saiu da Viúva Negra. Porque pouco depois daquele trailer ter saído, vários fãs na internet começaram a identificar uns frascos ali, uns tubos vermelhos. O que seria isso? Muito parecido com os tubos de partículas PIN que foram mais notoriamente mostrados em Vingadores Ultimato como combustível para a viagem no tempo. Como foi que aquilo apareceu ali? A teoria mais óbvia que algumas pessoas podem apontar é que no filme da Viúva Negra pode rolar viagem no tempo, porque tem partículas PIN ali. Mas o filme se passaria em uma época que a tecnologia das partículas PIN era guardada a 7 chaves pelo Hank Pym, o Homem-Formiga original. E também a tecnologia de viagem no tempo não havia sido inventada ainda pelo Tony Stark. O que poderia rolar e seria muito louco é esse filme da Viúva Negra ser, na verdade, em uma realidade paralela, sabe aquelas realidades todas que os Vingadores viajaram quando estavam indo pro passado em Vingadores Ultimato? Então, imagina que o filme da Viúva Negra seja todo em um passado paralelo e, na verdade, um Vingador, talvez o Gavião Arqueiro mesmo, resolveu viajar para aquele passado para passar essa tecnologia de viagem no tempo para Natasha, a Viúva Negra, e ela conseguir se salvar viajando pro futuro, enfim, muita loucura. E como essas partículas se encaixam nessa cena pós-crédito aí, nesse roteiro vazado todo? Muito complexo, não parece se encaixar. Agora, a segunda cena pós-créditos, que supostamente vazou também, ela sim parece ser muito mais verossímil, porque seria um momento do velório da Viúva Negra, coisa que nunca aconteceu em Vingadores Ultimato, e quem estaria presente seria o próprio Gavião Arqueiro junto com a sua família. Os dois eram muito próximos, foi o sacrifício da Natasha que permitiu que o Gavião Arqueiro tivesse a sua família de volta, então nada mais digno do que essa honraria para a heroína na cena pós-créditos do filme dela mesma.
Isso provaria que o filme da Viúva Negra é mesmo importante pro futuro dos filmes da Marvel. Nós teríamos aí um filme dos Thunderbolts com a nova Viúva Negra como integrante, e eu ficaria muito empolgado com isso, mas aquela coisa, né? Vamos colocar uns pés para trás aí desses vazamentos, e se você ouve alguém falando com certeza disso aí, desconfie. Me diz o que você achou desses vazamentos. Você acha que eles são reais, sim ou não? Seria bom? Fala aí pra mim. É, sim, faz sentido. Como? Muito bom. Pô, bom mesmo. Bom mesmo. Sério, gostei mesmo. Caraca!